pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos fazendo mais um vídeo no canal, se inscreve lá, Jandira Souza. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela é mais que uma amiga para mim, ela é uma irmã que Deus me presenteou. Ela chama Delma Rodrigues, ela é educadora cristã, formada em teologia, pastora. E hoje ela vai estar trazendo uma mensagem do coração de Deus para cada um de nós. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, e a nossa irmã Jandira Souza por nos convidar para estar aqui no canal dela hoje, trazendo uma pequena palavra da parte dos céus para a nossa vida. E fico muito feliz por estar podendo participar desta palavra junto com vocês, compartilhar ela junto com cada um de vocês, porque o Espírito Santo trouxe ela ao nosso coração em primeiro lugar, E o texto base nosso é Salmos 133, onde diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E isso é uma realidade que é desejo do coração de Deus, é desejo do coração do Pai para as nossas vidas, que os irmãos vivam em união. E o Espírito Santo trouxe ao nosso coração esta palavra. Nós estamos vivendo tempos difíceis. A igreja do Senhor está vivendo tempos difíceis aqui na terra. Tempos onde a falta de amor, ela está crescendo cada vez mais. Ela está ficando cada vez mais expressiva no nosso meio. E a palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração é exatamente essa. A falta de amor está crescendo de uma forma expressiva no nosso meio. Quando estou dizendo nosso meio, estou dizendo no meio cristão mesmo, no meio daqueles que dizem ser de Deus, no meio daqueles que dizem professar Cristo como Salvador. E amados, eu fico assim, falei: Espírito Santo, como falar isso para as pessoas, Como dizer isso? Porque é algo tão difícil de dizer, é algo tão complicado de falarmos, porque essa falta de amor, essa palavra que o Senhor trouxe foi para o coração daqueles que têm Deus, daqueles que dizem andar com Deus, já serem filhos de Deus, já terem feito uma aliança com os céus. A gente vê no meio cristão essa falta de amor muito grande, essa falta de união muito grande. E lá em Mateus 28, a palavra diz bem claro, para a gente ir para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ganhar almas para o reino de Deus. Como que nós vamos fazer isso se nós mesmos estamos com o coração frio? Nós mesmos, os cristãos, estamos vazios. Muitos de nós estamos vazios por dentro, o nosso amor já esfriou. E eu fico muito triste de ver isso entre as igrejas, porque a palavra de Deus diz bem claro: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração a respeito da desunião entre os próprios cristãos, meus amados. É isso daí mesmo. A desunião entre os próprios cristãos. Como que nós vamos ganhar vidas para os céus? Como que nós vamos ganhar pessoas para servirem a Cristo, para conhecer a Cristo como um dia nós conhecemos? Se entre nós mesmos está tendo divisão, sendo que entre nós mesmos está tendo essa falta de união que Jesus pede para que a gente tenha. Então, o Senhor trouxe essa reflexão nessa tarde para as nossas vidas. Vamos pensar mais um pouco na nossa vida cristã. Hoje existe várias denominações. Isso é verdade, é real. E o erro está em existir várias denominações? Não. O erro está em como esses líderes estão guiando essas denominações.
Hoje muitas igrejas, muitas denominações, elas estão com ideias de divisão. E essa ideia de divisão, ela não vem da palavra de Deus. Ela não vem da palavra de Cristo. É o contrário. O Senhor manda que os irmãos vivam em união. Amados, eu fico muito triste quando eu vejo um irmão de uma denominação passar perto de outro e não dizer a paz do Senhor, não dizer graça e paz, não dizer, irmão, como se você está, tudo bem. O meu coração, a minha alma entristece, porque isso daí é divisão entre o corpo de Cristo, entre o próprio corpo de Cristo, como diz a palavra aqui em 1 Coríntios 12, 2, diz o seguinte, 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o corpo é um só. Nós somos muitos membros, mas estamos ligados a um só corpo, que é Cristo, que é Jesus. Então precisamos de repensar nossos conceitos cristãos. Precisamos de repensar o nosso amor a Cristo. Quando eu passar por um irmão que é de outra denominação, quando eu passar por um outro irmão que professa a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que reconhece isso daí como Senhor da sua vida, eu tenho que repensar isso dentro de mim, porque a palavra de Deus, ela veio para trazer unidade, ela veio para trazer união e não divisão. Como que nós vamos ganhar almas para os céus? Como que nós vamos ganhar almas para Jesus se nós estamos divididos entre nós mesmos? Se nós estamos divididos entre o próprio corpo de Cristo? Isso não é caso sério para que nós estejamos repensando a nossa vida espiritual? Como que nós vamos apresentar diante de Deus com uma justificativa desta forma? Não, era de outra denominação, não pertencia a outro crédulo, sendo que esse crédulo professa a Trindade como Salvador, Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai. Nós não podemos ter isso no nosso meio, porque nós somos espelhos para o mundo, nós somos exemplo. E olha que exemplo que nós estamos apresentando para aqueles que ainda não fizeram a sua confissão de fé, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como único Salvador. Se nós mesmos estamos agindo de maneira incorreta, incoerente com a palavra, e isso daí me causa muita tristeza. Sabe por quê, amados? A todos vocês que nos ouvem através deste canal, isso me causa muita tristeza em relação à liderança. Eu me preocupo muito com os líderes espirituais, porque o ciúme entre líderes espirituais está causando divisão entre as igrejas, está causando essa divisão entre membros, e isso não é importante para os céus não ganham com isso, Deus não ganha com isso, só perde. Enquanto isso, o inimigo é quem sai ganhando, é o inimigo quem sai tendo vitória. Então vamos pensar, meus amados, que nós devemos de nos unir na fé em Cristo Jesus, aquele que professa a palavra de Deus, aquele que crê na Bíblia, que crê na morte de Jesus lá na cruz do Calvário, que foi derramado o sangue dele ali, para que essa união fosse realizada entre nós. Os líderes, nós pessoas que estamos fazendo parte de uma liderança hoje, nós precisamos de repensar esse amor
Por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Foi para trazer união. Foi para trazer um só corpo. Porque Jesus, ele é um corpo. Tem muitos membros, mas faz parte do corpo de Cristo. E nós precisamos de ter isso no nosso coração, ter isso na nossa alma, na nossa mente. Temos várias denominações no mundo, temos sim. Mas se essa denominação defende Jesus Cristo, defende a morte de Jesus Cristo, defende a ressurreição de Jesus Cristo para salvar o mundo, eu não posso dividir, sendo eu parte do corpo. Eu não posso me colocar melhor do que os outros. Eu não posso me colocar maior do que os outros. Eu tenho de me colocar na posição de que um dia Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Porque João 3,16 deixa bem claro: todo o que crê em Jesus, esse será salvo. Porque ele morreu para isso, para aquele que crê nele. Papai do céu deu o filho dele lá na cruz do Calvário para que nós fôssemos alcançados. E o corpo de Cristo não pode ficar dividido. O corpo de Cristo não pode esfriar o amor dele em relação ao mundo, em relação às pessoas. E nós somos exemplos, nós somos espelho. E para isso nós precisamos de cumprir essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que nós precisamos de ser unidos em favor das almas, nós precisamos de ser unidos em favor de buscar vidas para o reino dos céus. Porque a palavra ela deixa bem claro em Efésios 2 também, versículo 16, ela diz o seguinte: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Meus amados, entre os cristãos, entre nós que confessamos Jesus como Salvador, não pode ter inimizade. Nós não podemos ser divididos. Nós temos um mundo para ganhar para Cristo. Nós temos um mundo para apresentarmos a cruz para eles, para apresentarmos a salvação. E como que nós vamos apresentar essa salvação se entre nós mesmos está tendo divisão? Está tendo divisão entre o corpo de Cristo. A igreja que eu sirvo ao Senhor, se ela me prega a cruz, me prega a ressurreição, eu não posso entrar em divergência com outro irmão de uma outra denominação que também professa a mesma palavra. Porque do contrário, eu vou estar trazendo inimizade no corpo de Cristo, como nós acabamos de ver aqui. E Jesus não veio para trazer essa inimizade, pelo contrário. Salmo 133, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, vamos parar de ser empecilhos para a obra de Deus, porque nós estamos sendo. Agindo dessa forma, nós estamos sendo empecilho para a obra crescer, para o reino dos céus ganhar almas, para o reino do céu alcançar vidas para Jesus. Nós devemos de pedir conselhos ao Espírito Santo para estar abrindo os nossos olhos, para que a gente possa enxergar esta verdade, para que a gente possa enxergar isso nas nossas vidas. E com isso nós agimos conforme a palavra nos pede, com coerência com a palavra. Nós precisamos de ter coerência com a Bíblia. Viver o que prega e pregar o que vive. Essa coerência, ela vem do Espírito Santo, a partir do momento que eu abro meu coração, a partir do momento que eu abro a minha alma. O Papai do Céu, ele me explica isso, ele nos explica isso, ele nos ensina isso. E aqui diz bem claro: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destrui a inimizade. Então, a cruz, ela destrói
ela destrói a inimizade. Perdão. Nós precisamos de ter isso, guardar isso na tábua do nosso coração. Guardar isso aqui, ó, bem dentro de nós. Nós, enquanto responsáveis por algum tipo de liderança na igreja, nós precisamos de ter zelo com isso. E aí, então, com certeza, o Espírito Santo de Deus ganhará muito mais almas através das nossas vidas. Ganhará muito mais almas para o reino dos céus, a partir do momento que nós conheçamos e praticamos essa palavra na nossa vida, que a cruz, ela veio para destruir a inimizade entre as pessoas. E eu preocupo muito porque às vezes nós líderes, nós mesmos estamos causando isso nas pessoas que se espelham em nós. A gente passa perto de um irmão, não fala paz do Senhor. A gente está em algum lugar, a gente não consegue enxergar a pessoa que está do nosso lado. A gente está dentro da igreja mesmo e a gente não consegue preocupar com o nosso irmão que está ali do nosso lado. Se não conseguimos preocupar com o nosso irmão que está ali do nosso lado, como é que nós vamos chegar no mundo? Como é que nós vamos chegar diante daquele que não conhece a Cristo? Porque eles vão olhar para a nossa vida e vai dizer: você não age conforme aquilo que você diz. Então nós precisamos de ficar atentos ao que a palavra diz. Se o corpo de Cristo é um só na terra, se o corpo de Cristo é um só, por que essa divisão entre o corpo de Cristo? Nós estamos deixando de ganhar vidas para Deus, sim. Nós estamos deixando, sim. É complexo. Eu sei que essa palavra, meus amados, ela é complexa, porque cada denominação traz uma doutrina humana. Aí já é outro assunto, para quando nós estivermos aqui, nós esclarecermos novamente. Mas não estamos falando aqui de doutrina nem de culturas. Nós estamos falando do corpo de Cristo. Nós estamos falando de pessoas que foram compradas com o sangue de Jesus. E entre essas pessoas precisa de haver união, porque nós precisamos de alcançar o mundo. E pode ter certeza, meus amados, se não consertarmos dentro do corpo de Cristo, nós não vamos alcançar o mundo. Porque se o corpo de Cristo está doente, se o corpo de Cristo está precisando desse conserto, como que nós vamos conseguir alcançar o mundo para Jesus? Então nós precisamos de vir para a palavra e entendermos que nós precisamos de agirmos da maneira que a Bíblia nos pede, porque através da cruz é que vai acabar a inimizade. E Salmo 133 deixa bem claro: ó quão bom e agradável vivam os irmãos em união. Então, meu amado, eu termino essa palavra aqui nesta tarde dizendo o seguinte: vamos ser verdadeiramente um só corpo em Cristo Jesus para alcançarmos vidas, para alcançarmos almas para o reino dos céus. Amém? E obrigado, e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações através dessa palavra no nome de Jesus, que somos um só corpo em Cristo. Amém.